Mudar um hábito muda uma vida. A campanha da Unimed nos incentiva a repensar nossos novos hábitos, sabendo que uma mudança de hábito pode levar a uma mudança de vida. Chega fim do ano e mais uma vez começaremos a pensar o que queremos mudar para o ano que vem. Planos e mais planos mirabolantes. Mas, e se encarássemos o desafio de mudar um hábito que mude a nossa maneira de viver? A próxima série de mensagens da comunidade Apóstolo Pedro de Jaraguá do Sul convida você a conversar sobre isso. 3 palestras, 3 hábitos, uma oportunidade de transformar a vida. Vem aí a nova série, Mude um Hábito. Dia 12 de novembro, ouça mais e fale menos. Dia 19 de novembro, seja gentil. Dia 26 de novembro, busque a Deus. Domingo, às 19h30. Nós estamos entrando ou estamos na segunda semana da série Mude um Hábito. E se você acompanhou a divulgação da série, o subtema é Seja Gentil. E é óbvio que esse assunto ficou comigo, entre nós 3 pastores, porque eu sou o mais gentil deles. Sim ou não? Muito bem. Estava combinado assim que vocês concordariam com isso. Eu pensei que eu podia até parafrasear Jesus quando ele fala de olhar para ele e aprender dele, porque ele é manso e humilde. Eu pensei em parafrasear Jesus dizendo assim: aprendam de mim, porque eu sou gentil e afável. Ficou boa a frase? Não, né? Se eu não posso ser o exemplo, eu disse... Além de mim, a pessoa mais gentil que eu conheço na comunidade é o Messias. Levanta aí, Messias. Concorda que o Messias é gentil ou não? Muito bem, então a gente pode ir indo adiante. Eu cresci num ambiente onde ser gentil não era uma coisa muito bem vista. Eu não sei onde vocês cresceram, como vocês foram educados. Meu pai tinha um supermercado no bairro mais complicado da minha cidade. E eu estudava na escola daquele bairro, e naquele lugar ser gentil era uma demonstração muito clara de fraqueza. Os homens não podem ser gentis. Homem tem que ser forte, bruto, ríspido, porque ser gentil é atributo, é virtude das meninas. Não foi assim que vocês também aprenderam durante um tempo da vida de vocês? E de repente agora vem uma mudança nessa história e as pessoas começam a dizer que a gente tem que ser gentil. Eu luto um pouquinho com isso, eu acho que eu sou gentil na maior parte do tempo. Eu dou vez no trânsito, a maioria das vezes. Eu deixo as pessoas entrar em cruzamentos, eu paro a fila, eu paro em faixa de segurança. Mas a minha gentileza muito rapidamente ela some quando eu sou contrariado em algumas discussões. E aí? Quando isso acontece, e talvez aconteça com você também, será que a gente pode dizer que a gente é uma pessoa gentil? Se em alguns momentos da nossa vida a gente consegue ter atos, atitudes que expressam gentileza, mas em outros momentos isso não aparece. Quando isso é assim com a gente é gentil ou não é gentil? Um pouquinho adiante, o que é gentileza? Eu quero tentar definir isso talvez nos ajude a responder se nós somos gentis ou não. Gentileza é a qualidade daquele que é gentil, daquele que é amável. É uma amabilidade, uma delicadeza praticada por algumas pessoas. Gentileza é uma forma de atenção, de cuidado, que torna os relacionamentos mais humanos. Está projetado aí para vocês já uma frase de Jean de La Bruyère,
eu acho que lê assim porque é francês, um escritor do século XVII, que ele disse assim: a gentileza faz com que o homem pareça exteriormente como ele deveria ser interiormente. E como o homem agora não está falando do gênero masculino, está falando da humanidade. A gentileza, aquilo que a gente faz, deveria mostrar para os outros que nós, seres humanos, somos esses seres especiais que sabem se relacionar uns com os outros, que sabem ter atitudes amorosas, amáveis com outras pessoas. Muito embora na frase dele diga, talvez internamente não seja assim. Tem uma certa hipocrisia também na frase dele, quando ele diz agora, mostrem para fora uma coisa que vocês deveriam ser interiormente, mas ainda não são. Talvez isso também diga respeito a nós nos nossos atos de gentileza. Algumas vezes, em algumas situações, a gente consegue dar a volta na história e mostrar para as pessoas quão amáveis nós somos, quão gentis nós somos, quando lá dentro o coração está pulsando com tanta velocidade, que se a gente abrisse a boca e falasse exatamente o que está lá dentro, não ia sobrar gentileza nenhuma na história. Atos de gentileza podem ser praticados no dia a dia por pessoas gentis. Isso são definições do dicionário. E aí ele dá no dicionário alguns exemplos. Ceder assento para as pessoas idosas ou com deficiência. Funciona isso no Brasil? Não, né? Precisou virar lei, porque a gente não fazia. E mesmo sendo lei, a gente ainda não cumpre. Nos assentos nos transportes públicos, talvez. Mas vaga que é reservada para a pessoa com uma necessidade diferente. Talvez você respeite. A grande maioria das pessoas não respeita. Ontem à noite, no jantar dos casais, aqui a Graziela e eu saímos, descemos um pedacinho no calçadão, aqui saímos na rua em frente à Caixa Econômica, e passando em frente à Caixa Econômica tem um veículo estacionando na vaga reservada para cadeirantes. Parei atrás, deixei ele estacionar, quando desce do carro um grandalhão, maior do que eu, caminhando bela e formosamente. Eu não buzinei, não reclamei com ele, porque ele era maior do que eu. A lei vem porque a gente não é gentil. Uma segunda coisa que aparece ali como atos de gentileza: agradecer as pessoas que lhe fazem favores. Bom, isso a gente faz, né? Não nos compromete muito isso, né? Dizer um obrigado. Pedir licença quando a gente precisa passar. Quarta coisa, eu acho que essa nos complica de novo. Dar passagem ao carro de outra faixa que precisa passar na sua frente. Sexta-feira, final de tarde, Jaraguá, o trânsito complica em torno da igreja. Levei a Graziela na universidade, ela dá aula na sexta-feira à noite. Voltando de lá para pegar o Heitor na escola, trânsito parado. A Adélia Fischer toda parada, já lá embaixo naquele postinho. E eu, que sou um motorista esperto e conheço os atalhos das cidades, vou pela rua de baixo, passar em frente à Rádio Jaraguá. Desci até aquele retornozinho do supermercado, tudo tranquilo. Quando eu embico o carro para dentro daquele retornozinho onde eu não consigo mais voltar, tudo parado. Tá bom, tem mais gente esperta em Jaraguá, assim como eu. E foi aquele trote. E aí chega lá na frente, se você consegue se localizar de onde eu estou falando, na frente da ponte, aquela uma pista se transforma em 3. Os 3 carros antes de mim, parados ali tentando ir para a terceira pista. Tranca todo o trânsito. Mas por que eles fazem isso? A pista da direita livre, a do meio com trânsito bem moderado, mas a da esquerda está trancada, a que vem para o centro. As pessoas precisam parar ali e entrar lá no fim da fila, porque se elas optarem por ir pela direita e quiserem trocar de faixa andando naqueles 200 metros que tem aquela rua, ninguém deixa eles trocar de pista. E só por essas coisas que eu exemplifiquei agora, a gente já poderia concluir que
gentileza é algo que não está tão presente na nossa vida. A gente se esforça, a gente tem atos, atitudes que mostram isso, mas a grande maioria das vezes a gente só é gentil quando isso não nos dá a impressão de que nós estamos perdendo alguma coisa com aquilo. Dizer um muito obrigado, pedir licença, não rouba nada no nosso imaginário, mas deixar alguém passar com o carro na nossa frente faz a gente entender que nós estamos perdendo alguma coisa. Ceder aquele assento tão suado que nós conquistamos no transporte coletivo, ceder ele para alguém, eu estou perdendo. E a nossa gentileza vai pelo ralo, porque a gente é egoísta. Pode ir adiante aí, Flávio. Tem uma imagem agora de um sujeito chamado José Datrino. Esse sujeito ficou conhecido como profeta gentileza. Está grifada a frase no cartaz dele: gentileza gera gentileza. Já ouviram essa frase alguma vez? Nos últimos tempos essa frase virou bordão de algumas campanhas de marketing e as pessoas usando essa frase. A frase é desse sujeito que é uma figura urbana, era um andarilho nos últimos anos de vida no Rio de Janeiro, na região portuária, e ele escrevia frases nos pilares dos viadutos. E ele escreve essa frase, depois ele começa a usar nessas placas que ele carrega consigo: gentileza gera gentileza. Tem uma música da Marisa Monte intitulada Gentileza, em função desse cara, porque ela um dia quer apresentar os poemas, as frases de impacto dele para alguém que está visitando ela no Rio de Janeiro, e ela chega embaixo do viaduto e alguém tinha passado uma camada de tinta cinza por cima de tudo isso. E ela escreve a música dizendo: está tudo cinza, apagaram tudo, por causa desse sujeito. A frase dele, na minha opinião, ela é verdade, se nós experimentamos um ato de gentileza feito em nosso favor. O impacto seguinte é que a gente também vai tentar fazer isso. Também alguns videozinhos aí na internet, se você procurar, você vai encontrar, de pessoas que têm uma atitude gentil com alguém, o outro viu e vai fazendo isso, e essa corrente ela vai indo adiante. Gentileza gera gentileza. Embora o ser humano, na minha opinião, não seja gentil, quando a gente consegue, quando a gente faz algo que revele isso, a gente dá passos significativos para que outras pessoas também o façam. Uma última coisa dentro da introdução. Dia 13 de novembro, segunda-feira passada, foi comemorado o Dia da Gentileza. Vocês sabiam disso? Alguém sabia que segunda-feira foi o Dia da Gentileza? Eu não vou pedir para você lembrar se você fez alguma coisa gentil na segunda-feira, mas tem um pacto firmado, eu não lembro em que país agora, no ano de 97, dizendo que dia 13 de novembro seria o Dia Mundial da Gentileza. E eles elencaram alguns itens que deveriam ser praticados de uma maneira bem especial nesse dia. Então, nos outros dias todos a gente faz como bem entender, mas no Dia Mundial da Gentileza, a gente faz isso. Claro que não é essa a proposta. Coisas simples que eles colocam lá, eu não vou ler todas. Abra a porta do carro para alguém entrar primeiro. Maridos, quando foi a última vez que você fez isso? Deve ter sido antes do noivado, porque depois do noivado você acha que está tudo resolvido e nunca mais a porta é aberta. Deixa eu achar outra legal aqui. Ofereça água ou café ao técnico de informática, pedreiro, hidráulico que conserta algo em sua casa. A gente não quer chegar nem muito perto dessas pessoas, né? A gente fica olhando uns 3, 4 passos atrás, esperando para ver se eles não vão fazer nada errado. A gente não tira muito os olhos deles, porque vai que eles levem alguma coisa da nossa casa. Oferecer água e café. Tem coisas simples que podem ser feitas. E antes da gente ir adiante, a minha pergunta é: ser gentil é natural do ser humano? Minha opinião é que não.
embora agora tenha estudo de 2 universidades dizendo o contrário. E hoje à noite eu vou contestar Harvard e Yale. Além de ser muito gentil, eu sou alguém muito modesto para contestar 2 pesquisas científicas. 2 pesquisas realizadas por essas universidades norte-americanas dizem que, ao contrário do que a gente pensa, o ser humano é gentil. E que gentileza é algo que naturalmente a gente faz. Que o ser humano pode ser gentil e bondoso. Que ele só é egoísta quando ele tem tempo para pensar. E aí os exemplos que eles usam, por isso que eu estou questionando o estudo deles, é de situações limítrofes. Alguém, por exemplo, que está num acidente de trânsito, você foi o primeiro a chegar. Alguém que desce do carro e tenta ajudar. Isso a gente faz. Às vezes a gente até liga, porque a gente não sabe o que fazer, mas a gente não passa adiante. Alguns têm medo de sangue, né? Veem sangue e se apavoram, talvez esses não parem naquele momento. A gente cresceu brincando no rio, quando alguém estava se afogando, a primeira coisa que alguém fazia era pular na água para ajudar. Nesses momentos, acho que o egoísmo ele fica num segundo momento, num segundo patamar na nossa vida. Mas em tantas outras situações, a gente não precisa pensar para ser egoísta. E a minha contestação ao resultado que eles chegam a partir dessas coisas que eles vão apresentando, é que se você tem filho, você deve lembrar que uma das primeiras palavras que eles aprenderam a dizer foi papai e mamãe, óbvio. Não. Meu. Não foi assim? Que ser humano altruísta e gentil é esse? A gente não precisou ensinar o Heitor a dizer meu, essa palavra aconteceu quando alguém queria um brinquedo dele. Meu. Hoje é diferente. Amém, aleluia. A gente não precisa ensinar essas coisas para os seres humanos. Isso vem com eles. Ser gentil é natural ao ser humano? Na minha opinião, não é. A pesquisa deles não me convence, porque cada vez que eu olho ao redor, eu percebo atitudes egoístas. De vez em quando, muito de vez em quando, não, muito de vez em quando não, só de vez em quando, pessoas que conseguem se colocar em segundo lugar, para que o outro seja beneficiado com alguma coisa. O ser humano, ele oscila entre momentos altruístas, nos quais ele é bondoso, gentil, misericordioso, e muitos momentos, em proporção muito maior, nos quais nós somos egoístas e pensamos apenas em nós mesmos. Bom, talvez a gente possa incluir nesse nós mesmos aqui a nossa família, os filhos, mas é nisso que nosso pensamento e nossas atitudes têm prioridade. Se a gente agora olha para o testemunho bíblico, a Bíblia vai nos relatar que o ser humano, ele pensa em si só. E isso é fruto da queda, é fruto do pecado que é relatado lá em Gênesis capítulo 3. Gentileza, ela deixou de existir, se é que ela existiu, como uma característica natural do ser humano, quando o pecado tomou lugar no nosso coração. E a partir daquele momento, cada um de nós que está aqui nessa noite, traz consigo essa marca de ser humano pecador que não consegue fazer o que Deus deseja, ainda que tenha lampejos disso. Se a gente botar essa história na balança, ela vai sempre pesar contra nós de novo, também no que diz respeito à gentileza, à bondade e outras virtudes que a gente poderia colocar nesse rol. Isso é fruto do pecado que carregamos conosco. Mateus 6, hoje de manhã, eu li esse texto, Jesus vai dizendo que a gente pode conhecer uma árvore pelo fruto que ela dá. Jesus diz, nenhuma árvore boa dá frutos ruins, nenhuma árvore ruim dá frutos bons. E ele exemplifica dizendo, não conseguimos colher uvas em espinheiros.
nós não conseguimos colher figos a não ser que seja uma figueira. No que diz respeito agora ao ser humano pecador, ainda que de vez em quando tenham lampejos, talvez pareça que está florescendo alguma coisa nessa árvore. Esse fruto no final ele murcha e não serve para absolutamente nada. A teologia luterana, Lutero especialmente, defendeu que o ser humano é simultaneamente justo e pecador. Que da sua natureza tudo que ele faz se transforma ou é pecado. Mas que o outro lado dessa história é que a partir do momento em que nós assumimos um relacionamento com Jesus, a vida de Jesus em nós dá saúde para isso, dá saúde para essa árvore. E a partir disso agora nós somos chamados, convidados a apresentarmos bons frutos. Ser gentil não é natural ao ser humano, talvez fosse antes da queda. No nosso cenário atual, como seres humanos caídos, que carecem da graça de Deus, gentileza passa longe de nós. Repito, embora assim como eu, vocês possam ter atitudes gentis de vez em quando, ou em muitos momentos da vida de vocês, gentileza como princípio bíblico, a exemplo do que Jesus fez, passa longe de nós. Eu quero olhar alguns textos bíblicos com vocês. A ideia de gentileza como um benefício que alguém recebe sem merecer, vai perpassar as Escrituras. A gente percebe isso no Antigo Testamento, a gente vai perceber especialmente na vida de Jesus, nas atitudes, na pregação dele. Jesus também teve momentos onde ele se irou, onde ele trouxe palavras duras, mas certamente você consegue lembrar de momentos onde Jesus estendeu a mão, onde Jesus curou alguém que ele não sabia nem quem era. Como Deus, óbvio que ele sabia quem era. Jesus é esse que expressa bondade e gentileza. Paulo vai falar dessa palavra no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, se você tem sua Bíblia, vamos abrir lá. 2 Timóteo. Eu tenho alguns textos que nós vamos ler, eles vão estar sendo colocados ali se você se perder em abrir algum deles, mas a gente quer ler todos eles se o tempo nos ajudar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, vai dizer assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Não sei se a versão da Bíblia que você usa é a NVI, mas a NVI traduz uma palavra grega por amável nesse nosso texto, logo no comecinho dela, dizendo: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável. A palavra que o apóstolo Paulo emprega nesse texto e nos outros que são de autoria dele, essa palavra grega seria melhor traduzida para nós, se a palavra fosse traduzida por gentileza, por ser gentil. Traduzindo o texto com essa interpretação, então, ao servo do Senhor não convém brigar. Eu não fiz exegese das outras palavras, porque elas não nos interessavam hoje. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser gentil para com todos, apto para ensinar e paciente, o desdobramento do versículo. Essa palavra Paulo vai utilizar com conjugações diferentes também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, se você quiser abrir o texto já. Mas Paulo está recomendando ao seu filho na fé. Ele cita Timóteo como filho na fé, meu verdadeiro filho, um discípulo que ele está acompanhando agora, no cuidado que ele está oferecendo a uma comunidade de fé. Paulo diz para ele: presta atenção,
presta atenção em algumas coisas que vão acontecer na comunidade. Não sei se Paulo já tinha alguma informação anterior a isso, mas provavelmente sim. Paulo vai dizendo, não te preocupa que alguns estão dizendo que você é muito jovem. Isso não deve ser a tua preocupação. No versículo 23 ele vai dizer assim, evita as conversas tolas e inúteis, pois você sabe que elas acabam em brigas. Paulo está dizendo para ele, cuida para que você não seja envolvido em situações nas quais, de repente, a ira aparece. E eu nunca vi ninguém brigando com gentileza. Quando a gente está irritado, quando alguma situação nos levou ao limite, a gente não mede mais as palavras, a gente perde a razão. E a gente é capaz de dizer coisas que no instante seguinte nos machucam tanto que a gente não consegue sossegar, até que a gente peça perdão por isso. Paulo está dizendo para Timóteo, evita isso, para que você não perca a oportunidade de ser gentil com alguém, poder ensinar, mostrar para eles o que de fato é a vida de fé. 1 Timóteo 3:3, então já tinha citado o texto. A recomendação nesse texto agora é sobre a liderança que Timóteo deve instituir nessa comunidade. E ele vai dizer assim no versículo 2, é necessário que o bispo é a figura de um supervisor de igrejas, é alguém que está cuidando de 2, 3, 4 dessas pequenas comunidades que vão surgindo no primeiro século. São comunidades pequenas, normalmente 10, 15, 20 pessoas, e esses supervisores então cuidam zelam para que essa comunidade permaneça na sã doutrina. Timóteo é encarregado de trazer algumas dessas pessoas para esse nível. E Paulo diz para ele então assim, começando no versículo 2, é necessário, pois, que o bispo, o supervisor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Até aqui, beleza, a gente vai concordando com ele. Não deve ser apegado ao vinho, ou seja, não pode ser alguém que não consegue ficar longe da bebida alcoólica, mas sim amável. De novo, a mesma palavra grega que eu traduzi antes por gentil. Pacífico, não apegado ao dinheiro. Paulo agora diz, toma cuidado com aqueles que você vai colocar numa posição de liderança. Eles precisam ser pessoas gentis. Terceiro texto, para outro discípulo do apóstolo Paulo. Agora, Tito, capítulo 3, versículo 2. A palavra grega é novamente a mesma. Paulo vai escrever para Tito 3, versículo 2. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. De novo, a NVI opta por traduzir por amáveis. Não é uma tradução errada. A palavra grega quer dizer essas duas coisas. Quem faz tradução tem que optar por palavras que se assemelhem mais. Então, não estou desqualificando a NVI com isso. Chega que eu já fiz isso com as duas universidades hoje. Mas, de novo, a palavra é a mesma. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, sejam gentis, mostrando sempre verdadeira mansidão. Isso agora, embora seja na carta a Tito, isso é dito para a comunidade de fé, que Tito está pastoreando. Paulo também usa a mesma palavra em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 5. Filipenses 4, versículo 5, ele diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Se a gente de novo utilizar a tradução que eu tenho empregado agora, o versículo ficaria assim, seja a gentileza de vocês. Isso agora não está sendo escrito para um indivíduo,
está sendo escrito por uma comunidade de fé, para uma comunidade de fé. Seja a gentileza de vocês conhecida de todos. Pergunta: como as pessoas nos conhecem? O que elas falam de nós enquanto comunidade de fé? Antigamente, eu tenho certeza que quando as pessoas queriam saber onde era a comunidade luterana, a gente chegando na cidade, querem saber onde é a comunidade luterana, e eles param alguém na rua e perguntam: onde é a igreja luterana? E a pessoa pararia, pensaria em alguns instantes e diria: ah, a igreja dos alemães. Não tenho nada contra os alemães, isso é a nossa história. Mas hoje, quando alguém pergunta pela igreja luterana, será que ainda é assim que nós somos conhecidos na cidade? Ou a gente deveria ser conhecido por outra marca? Na viagem que eu fiz para os Estados Unidos no ano passado, conhecendo algumas igrejas lá e trazendo algumas coisas de lá para a nossa dinâmica como igreja, a maior igreja que eu conheci lá é uma igreja luterana, a maior igreja da região metropolitana do estado de Minneapolis, é uma igreja luterana. Essa igreja reúne por culto 2.500 pessoas, com 3 cultos por domingo. Um no sábado à tarde e 2 no domingo. E conversando com a liderança, com os pastores que lideravam aquela igreja, a gente foi perguntando como eles chegaram naquele tamanho, uma igreja que tinha 30 anos de existência. E eles disseram que o primeiro passo, o passo mais importante que eles deram, para seguir daquelas 40 e poucas famílias que começaram a comunidade, para se tornar uma igreja conhecida na cidade, foi a decisão de, num grande desfile da cidade, nos termos assim do nosso desfile de 7 de setembro, onde escolas, onde repartições públicas, clubes e igrejas eram convidados a desfilar. Na reunião que antecedia o desfile, a reunião final para decidir a ordem das coisas, as igrejas brigavam para saber quem seria a primeira igreja a desfilar naquela marcha. Porque elas levavam cartazes e o pessoal comprava camisetas e cada igreja queria aparecer mais que a outra. E eles disseram que eles tomaram a decisão naquela reunião e disseram assim: nós não vamos desfilar. Depois que toda a passeata tiver encerrado, nós vamos passar e recolher o lixo que vai ficar. Ninguém veria isso. Os holofotes, a mídia já não estava mais ali. Aqueles que sentaram nas arquibancadas para assistir aquele belo desfile das igrejas, com os mesmos versículos falando a respeito de Jesus. Eles tinham brigado 2 semanas antes para saber quem ia passar primeiro. Mas agora era tudo muito bonito. Não tinha ninguém lá para ver. Paulo está dizendo isso para a comunidade de Filipos. Seja a gentileza de vocês conhecida de todos. A gente não perguntou para eles como isso chegou nos ouvidos das pessoas da cidade. Mas essa igreja foi deixando essa marca de servir a cidade. Eles têm outras iniciativas de distribuição de alimentos, especialmente no inverno. A igreja optou por ser uma igreja que serve a cidade. A gentileza daquela comunidade impacta pessoas. Muitos desses que usufruíram do que a igreja faz, talvez nunca coloquem os pés lá. Mas um monte de outras pessoas que começam a ficar curioso pelo Evangelho, por Jesus Cristo, ouvindo desse testemunho, pensa: será que isso não combina muito mais com igreja do que aquela discussão para saber quem passa primeiro? É óbvio que é assim. Seja a gentileza de vocês conhecida por todos. O que as pessoas falam a respeito de nós. 5º texto, agora do apóstolo Tiago, capítulo 3 de Tiago,
nós vamos ler assim: a sabedoria que vem do alto é antes pura, depois pacífica, amável, compassiva e cheia de misericórdia. Tiago agora está falando daquilo que Deus nos dá. Não está falando de uma característica humana, num primeiro momento. Mas a palavra que Tiago usa é a mesma. A sabedoria que vem do alto é antes pura, depois pacífica, gentil, compassiva e cheia de misericórdia. O apóstolo Pedro também usa essa palavra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Quando ele agora está falando com os escravos da igreja. Pois vocês sabem... Acho que eu abri o texto, comecei a ler o texto errado. Li do capítulo 1. 2,18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Tem uma diferença entre os senhores daquela época. A grande maioria das pessoas que está na igreja são escravos que vão se convertendo. A primeira geração da igreja, a segunda geração, a primeira é de judeus convertidos. Depois disso tem um grande número de escravos que vão se convertendo, porque as grandes cidades do Império Romano têm muitos escravos. Eles não estão acorrentados pelas ruas ou dentro da casa, mas são pessoas que não têm liberdade plena. Eles pertencem a alguém. À medida que esses vão se convertendo, muitos deles vão orando e evangelizando os seus senhores, porque eles têm liberdade de falar com os seus senhores. E agora Pedro diz, tem aqueles que são amáveis e bons, respeitem esses. Mas se não for o caso, também a esses. De novo agora Pedro não fala da nossa responsabilidade enquanto cristãos ou comunidade, mas diz que há pessoas que se portam de maneira diferente, há pessoas que são boas e gentis, e outras que não o são. Os textos todos que nós vimos até agora, eles expressam desafios a nós como pessoas e a nós como comunidade. Como nós vivemos. Nenhum desses textos bíblicos vai dizer, deixem a gentileza aflorar, porque ela já está em vocês. Esse é o estudo das universidades. Os textos bíblicos vão trazer uma exortação que nos faz entender que gentileza não é algo que acontece naturalmente, não é algo inerente ao ser humano, é algo que precisa ser aprendido e colocado em prática. Por isso, nosso desafio é esse: mude um hábito. Se você está habituado a ser ríspido, bruto, como eu. O desafio dessa palavra é: mude um hábito. Uma segunda palavra que o Novo Testamento vai aplicar, que nós poderíamos traduzir por gentileza, vai aparecer num dos textos que eu julgo mais importantes para a nossa maneira de viver. O apóstolo Paulo, nos 4 textos, a Timóteo, a Tito e aos Filipenses, ele usa essa palavra cuja tradução primeira é ser gentil, é gentileza. Mas uma segunda palavra que a gente poderia traduzir assim, Paulo vai usar em 2 momentos distintos, com interpretação, com tradução diferente. A primeira vez que ele usa em Romanos capítulo 3, versículo 12. Esse texto eu nem coloquei ali porque ele não é o nosso específico hoje. Mas Paulo vai dizer no capítulo 3 de Romanos, não há ninguém que faça o bem. Esse faça o bem é essa palavra krestotes. Paulo diz, não tem ninguém. Se a gente olhar para as pessoas, Paulo está dizendo, eu não descubro ninguém que esteja disposto a fazer o bem. A ideia da palavra não é fazer o bem como a gente imagina agora.
de entregar uma roupa para alguém, de dar um prato de comida, parar na faixa de segurança. A ideia da palavra é, desde a queda, não tem ninguém que cumpra aquilo que Deus desejou para o ser humano. Não tem ninguém que possa fazer exatamente aquilo que Deus quis quando nos criou como seres humanos, a sua imagem e semelhança. É a primeira vez que Paulo usa essa palavra. E a gente pode concordar com ele quando a gente olha ao nosso redor e diz, de fato, se a gente pensa que Deus criou o ser humano para cuidar de todas as coisas, para ter um relacionamento face a face com ele, direto, diário, é difícil a gente encontrar esses. Porém, a partir do momento que Jesus entrega a sua vida por nós, um novo caminho está aberto. E nós podemos, e muitos de nós têm escolhido isso, voltar a esse relacionamento que não é igualzinho como foi lá. Assim só vai ser de novo na eternidade. Mas nós podemos hoje ter um relacionamento diário com o nosso Senhor, com o nosso Criador, com o nosso Salvador, porque Jesus entrega a sua vida na cruz. Se num primeiro momento Paulo diz, não tem ninguém. Agora, a partir do momento que pessoas entregam sua vida para Jesus, Paulo utiliza a mesma palavra com uma outra conotação. Gálatas 5:22, se você tem sua Bíblia aí. E o pessoal que fez o curso Alfa deveria saber esse versículo de cor. Eu não vou perguntar, porque senão podem ser que alguns percam a gentileza. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paulo está falando a respeito do fruto do Espírito Santo. Ele agora quer evidenciar que uma pessoa que experimentou um novo nascimento, ela está pronta, ela está apta a desenvolver, a ter nela um fruto que seja bom, que seja saudável. Paulo usa duas ideias que se contrapõem nesses dois versículos. Primeiro, ele vai dizer no versículo 19, já no 16 ele vai dizer, chama aquela comunidade a viver pelo Espírito. Mas ele diz que ou você é guiado pelo Espírito, ou você faz as obras da carne. 19, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Apareceu o egoísmo lá, né? Complicou nossa vida de novo. Se a gente pode descaracterizar todas as outras na nossa vida. Ele diz, esses não vão herdar o reino dos céus. Essa é a condição de Romanos capítulo 3. Não há ninguém que faça o bem. Mas ele continua o texto dizendo, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A palavra agora que a NVI traduz por amabilidade é novamente krestotes. E Paulo usa duas palavras gregas que dizem a mesma coisa. Ele usa krestotes e usa agatouzine. As duas dizem, a melhor tradução delas seria bondade, generosidade e gentileza. Quando a gente usa uma palavra, agora falando no português, com o mesmo sentido, na mesma frase, na sequência, a gente chama isso de redundância. A gente não vai dizer assim, o Daniel é uma pessoa bondosa. No grego vale a mesma regra. Porque Paulo usa a mesma palavra, usa palavras que têm o mesmo sentido nessa mesma frase, quando ele está falando de características diferentes que o fruto do Espírito Santo apresenta na nossa vida. Paulo quer dizer, agora, que vocês já não estão mais sujeitos à natureza caída. Agora vocês podem, através da ação do Espírito Santo em vocês, produzirem um bom fruto. Se a gente quisesse voltar para o exemplo de Jesus, de que a árvore boa produz bom fruto, a árvore ruim, fruto ruim.
E a gente concluiu nisso no começo que nós somos a árvore ruim. Agora, para produzir fruto bom, tem que ter alguma coisa que aconteça nessa árvore. Algum tratamento tem que ser feito nela para que ela tenha capacidade novamente de produzir fruto, ou talvez a primeira vez produzir fruto. E Paulo está dizendo, na vida de vocês, enquanto filhos de Deus, tem características que desse relacionamento com Ele, o Espírito Santo faz surgir. E gentileza está junto nessa história. Nesse contexto, a palavra Chrestotes, eu escrevi, inclusive, alguns de vocês conhecem o Vitor Schell, que é meu amigo de infância, professor de grego na Faculdade de Teologia em São Bento. Na quinta-feira, quando eu estava lendo os textos gregos, escrevi para o Vitor. Vitor, eu nunca li esse texto em grego e que tenha me chamado a atenção, que as duas palavras dizem a mesma coisa, por que isso? E aí, como eu não domino todas as coisas, o Vitor iluminou meu conhecimento e disse, é mais ou menos isso. Paulo está dizendo que é possível. Não é possível antes. Antes não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que seja gentil, não há ninguém que possa cumprir o plano de Deus. Mas agora, com a nossa mudança de vida, com Jesus fazendo parte dela, é possível. Eu quero ir encerrando também, ainda com duas perguntas. Talvez antes das perguntas só. Eu não sei se vocês viram um vídeo do 14º Batalhão de Polícia aqui de Jaraguá, essa semana, com imagens captadas pelas câmeras de segurança, que tem assombrado todos nós que somos maus motoristas. Quando eu recebi o vídeo, eu disse, agora? Eu abro, vou aparecer nessas imagens fazendo alguma coisa que eu não devia. Enfim, abri. O vídeo mostrava algumas atitudes de pessoas aqui na cidade, mostrando gentileza. Gente parando na faixa de segurança, que na minha opinião não é gentileza, é cumprir a lei, tem que parar. Pessoas no calçadão passando e juntando lixo do chão e colocando na lixeira. E uma dessas pessoas, um casalzinho, também vai passando e coloca lixo na lixeira. De manhã eles estavam no culto, o seu Gerhard Lessmann e a esposa Emily. Eles têm, não vai ficar gravado em vídeo agora, mas eu ia dizer, eles têm mais de 100 anos. Não é tanto ainda. Eu acho que eu fiz as bodas de 60 anos deles. Eles têm mais de 80 com certeza. Caminhando com aqueles passinhos bem lentos, pegando, colocando as coisas na lixeira. Gentileza é isso. Quando a gente faz coisas que os outros não esperavam. No que diz respeito à nossa caminhada de fé agora, gentileza é essa virtude que se manifesta especialmente no relacionamento com as outras pessoas. A gente não precisa ser gentil quando a gente está lá no silêncio do nosso quarto. Quando a gente está dormindo, não adianta a gente ser gentil. A gentileza precisa aparecer quando você está no contato com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com os colegas de trabalho. Gentileza não é algo natural para nós seres humanos, mas é algo que pela palavra pode ser transformado. A palavra nos chama para que a gente mude esse hábito. Se você tem o hábito de olhar apenas para o seu umbigo, e eu tenho que dizer, eu sou assim. Para ser gentil em alguma situação, eu tenho que parar e pensar. Se eu agir por instinto, eu vou atropelar quem estiver na minha frente. Não estou falando do trânsito agora, calma. Essa palavra gentileza ainda te desafia? Pode botar as perguntas, Flávio. E essa é a minha primeira pergunta para nós encerrarmos nessa noite. Essa palavra ainda te desafia quando você olha para situações corriqueiras do seu dia. Aparecem situações onde você foi ríspido, bruto, insensível. Se aparecer uma dessas situações, e eu sou capaz de apostar que é mais do que uma. Se aparecer uma dessas, você ainda se sente desafiado a fazer isso diferente? Ou você já se resignou
com aquela história da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. A segunda pergunta é, saindo daqui, o que você vai fazer diferente? Eu não estive no culto semana passada, não sei se o William tocou nesse assunto específico, mas mudanças de hábito, elas precisam ser implementadas no mesmo instante. É a história das dietas que sempre começam na segunda-feira. E essa segunda-feira nunca chega, né? Não, para alguns chega. Tem algumas pessoas que são mais disciplinadas. O que você vai fazer diferente agora, daqui para frente, não é amanhã, não é depois do Natal, não é na virada de ano, naquela listinha que a gente faz, de coisas que vão ser diferentes em 2018. Nosso desafio é, nessa noite, a partir dessa série, mude um hábito. Seja gentil. E isso vale para todos nós, inclusive para mim, e principalmente talvez para mim, gaúcho, criado na vila, mas que teve um encontro com Jesus e não pode mais usar essas coisas como desculpa. Que seja assim na tua vida como na minha.